Olá, sou José Carmino Gomes Júnior, professor da área de Informática na Universidade São Judas Tadeu e membro do Núcleo Impacto da Sociedade na Pós-Graduação, o NUPES. Sou também pesquisador no projeto Impacto e Relevância dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Ambientais para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um dos principais produtos desse projeto é o software Impacto Sociedade. Esse artefato computacional tem como objetivo a análise de dados com base em processamento de linguagem natural e modelos de inteligência artificial. O foco é avaliar o impacto dos programas de pós-graduação na sociedade em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, de forma sistematizada e com a capacidade de lidar com um grande volume de dados. Vamos agora entender como o software funciona nos bastidores. É necessário inserir os resumos de dissertações e teses, para que o processo de análise de documentos seja construído. Inserido esses resumos, o sistema vai transformá-los em grafos, o que proporciona a extração de várias métricas estruturais e semânticas. Essas métricas destacam-se a distribuição de grau, a centralidade de intermediação e proximidade, e medidas espectrais como autovalores e autovetores. Além disso, o sistema aplica técnicas avançadas de análise semântica, como clusterização, detecção de comunidades e nuvens de palavra, para identificar padrões relevantes. Essa abordagem robusta garante uma classificação precisa e significativa dos documentos. Agora, convido você a conhecer as funcionalidades do software. Você recebeu um e-mail contendo um login e uma senha para acessar o site impactosociedade.com.br, semelhante a este. Aqui nós temos o e-mail e a senha. Para acessar o nosso site, clique no link do próprio e-mail. Você será direcionado ao site impactosociedade.com.br. Para se autenticar, vá ao menu lateral esquerdo, onde tem Login. Clique em Login, digite o seu usuário, o seu e-mail e senha. Digite o usuário e digite a senha. Pronto, você está logado dentro do sistema. Observe que as opções alterar senha, dados pessoais, descritores e documentos a analisar ficaram disponíveis. Cada uma dessas opções são funcionalidades do sistema que iremos explicar agora. Funcionalidade alterar senha. Ao acessar o sistema pela primeira vez, é recomendado que você altere sua senha para maior segurança ou simplesmente para uma senha que fique melhor para você. Vamos fazer os passos. Vamos clicar na funcionalidade Alterar senha. Aí será pedido uma nova senha e a confirmação dessa nova senha. Digite a sua nova senha seguindo as seguintes regras. Tem que ter pelo menos 8 caracteres, ter no máximo 16 caracteres, deve incluir pelo menos uma letra maiúscula, deve incluir pelo menos uma letra minúscula, deve conter pelo menos um número, deve ter pelo menos um caractere especial.
Ao confirmar a senha, você deve digitar exatamente o que foi digitado na primeira. Se a senha não atender qualquer uma das especificações que eu disse, ou se ela estiver diferente, vai ter emitido uma mensagem indicando qual regra foi violada. Assim, você pode corrigir antes de prosseguir. E clique em alterar a senha se quiser alterar, ou fechar se simplesmente não deseja alterá-la. Vou clicar em alterar a senha foi alterada. Observe que nós fomos redirecionados ao login para que você coloque novamente o seu e-mail e sua senha nova. Pronto, voltamos a estar autenticados no sistema. Funcionalidade de dados pessoais. No botão lateral esquerdo, clique em dados pessoais. Será montada uma tela onde você tem o nome, o e-mail e uma lista de afiliações. Para alterar o nome, clique no atributo e altere o nome. Ou o e-mail, se você quiser, tanto faz. Observe que foram disponibilizados agora os botões salvar e cancelar. Clique em salvar, ele salva os seus dados no banco de dados. A lista de afiliação ainda não está preenchida, então clique em incluir e serão pedidos os dados de instituição, função dentro da instituição, PPG de vínculo, função no PPG de vínculo, cidade e unidade da federação. Escolha a unidade da federação e pode clicar em atualizar. Se você precisar atualizar os dados da afiliação, clique na afiliação e peça editar, e aí os dados podem ser alterados. Você pode tanto salvar quanto cancelar. Se você quiser excluir, é o mesmo processo. Clique, selecione a afiliação, clique no botão afiliação, os dados serão exibidos, você já pode excluir ou cancelar. Você pode colocar quantas afiliações você quiser. Funcionalidade de descritores. No menu lateral esquerdo, clique em descritores. No nosso sistema, descritores são conjuntos de documentos agrupados por projeto. Eles são projetados para representar um assunto específico. Quando você acessa o sistema, você já vai encontrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis previamente programados. Estes foram desenvolvidos com base nos ODS da ONU e desempenham um papel fundamental na identificação dos ODS que serão associados aos documentos a analisar. Com base nesses descritores, o sistema realiza uma análise avançada baseada em grafo, identificando padrões e similaridades nos documentos a analisar. O objetivo é classificar e contribuir para a geração de insights relevantes. Vou clicar em ODS 13, mudança do clima, e observa que aqui você tem uma opção chamada grafos. Eu clico nessa opção e aparece mais algumas funcionalidades, que é o grafo, onde eu clico e vejo o grafo daquele ODS em particular. Posso baixar a imagem desse grafo, posso ver um mapa de palavras que tem a representação de como as palavras se relacionam, também posso baixar esse grafo. Tem o grafo semântico, na mesma forma posso baixá-lo.
tem a frequência de palavras, também posso baixar esse gráfico, e a nuvem de palavras que eu também posso baixar. Essa nuvem de palavras contém as palavras do nosso ODS e todas as suas frequências. Você pode, além disso, criar um descritor para você. Você clica no botão Incluir projeto e coloca um novo projeto. Novo projeto descritor. Você cria o descritor, ele vai colocar o projeto e nesse caso você pode adicionar, editar o projeto, pode excluir o projeto, pode adicionar documentos ao projeto que você tem. Diferentemente desse que é o padrão que já vem com a configuração setada para não poder alterar. Por exemplo, aqui você só acessa o grafo. Um descritor deve representar então um assunto. Você deve colocar aqui documentos que representem o assunto. Funcionalidade Documentos a analisar. No menu lateral esquerdo, clique em Documentos a analisar. Essa tela é dividida em dois painéis. O painel onde vão estar uma lista de documentos que está à esquerda e o painel à direita que vai trazer as informações, os detalhes sobre documento e projeto. Como não tem nenhum projeto cadastrado, vamos clicar em Projeto e vamos incluir novo projeto de documento. Vou colocar uma data inicial, uma data final. Crio o projeto. Feita essa criação, observem que foram disponibilizados vários botões. Um botão que tem a ver com as ações no projeto, que é incluir, editar, excluir e relatórios. E um outro botão que também é incluir e documento e importar documentos do Excel, que tem relação ao documento. Como que nesse projeto ainda não há nenhum documento, vamos incluir um documento manualmente. Eu vou basicamente pegar os dados, copiar e colar os dados. Por exemplo, título, discente e orientador de uma dissertação qualquer. Vou pegar o resumo, a palavra-chave. Palavra-chave, por exemplo, Pantanal, e vou dar Enter. Posso colocar uma palavra-chave composta, eventos extremos. Eu posso colocar quantas palavras-chave eu quiser. Vou clicar em Criar e ele vai incluir o nosso documento dentro do projeto. Clico aqui em Novo Projeto e esse documento já está disponível. Quando eu clico no documento, outras opções que têm a ver com o documento vão ser disponibilizadas. Além do incluir e do importar, nós temos agora o editar, o excluir e o grafo. Agora vamos incluir documentos a partir da importação do Excel. Vou clicar no botão Incluir documentos do Excel. Vou escolher um arquivo, no nosso caso, essa tabela de entrada. Vou pedir para ele abrir e ele vai mostrar para mim todas as colunas. Nossa opção aqui é associar o nome da coluna que está dentro do Excel com o nome do nosso atributo. Por exemplo, o título. Vou escolher título e vou navegar aqui pelas minhas colunas do Excel. Aqui nós temos um ano, e aí ano de publicação. Na planilha do Excel é importante você ter uma coluna que tenha somente o ano, não o ano numa data num formato de data, mas sim só o ano. Depois vamos ver quais as outras colunas. Resumo. Palavra-chave.
A palavra-chave no Excel, ela pode estar separada por ponto e vírgula, vírgula ou ponto. Espaço ele não considera como uma separação, então ele tem que estar nesse formato, vírgula, ponto ou ponto e vírgula. Vou procurar as outras colunas. Aqui nós temos a coluna do discente. E por fim, a coluna do orientador. Todas as colunas atribuídas. Lembre-se que se tiver mais alguma coluna no seu arquivo Excel, não há necessidade de incluir, é só as colunas que a gente confirma. Vou clicar em confirmar e ele vai processar os dados e aí a gente já vai consultar os resultados. Os dados foram criados, a nossa tela foi atualizada e aí nós temos todos os documentos que a gente importou. Observe que agora nós temos aqui vários botõezinhos. Vamos dar uma explorada no botão Grafos, que tem a ver com documentos. Observe que aqui é um documento. Cliquei em grafo, ele vai mostrar para mim o grafo do documento. Eu posso baixá-lo, um mapa de palavras, um grafo semântico, a frequência de palavras e a nuvem de palavras, exatamente igual é com o descritor. A diferença agora é que nós podemos clicar em relatórios e vão ser expostos dois modelos que ele já tem processado. O modelo com os 17 ODS, onde ele cria uma planilha onde você pode acompanhar cada um dos valores de intensidade. O valor da intensidade está entre 0 e 1, onde 0 é nenhuma intensidade e 1 é a máxima intensidade. Eu posso exportar isso para o Excel, clico em exportar para o Excel, ele coloca o nosso arquivo exportado e eu posso abrir esse arquivo do Excel já com os meus dados aqui para que você possa fazer algum relatório. Nós temos um gráfico de barras que está dividido da seguinte maneira. Gráfico por ODS. Aqui no eixo X tem os ODSs. Eu posso colocar gráfico por ODS por ano. Aí no eixo X vai ficar o ano. Ele está relacionado com o gráfico de contagem, ou seja, ele conta o número de ODSs que teve em cada dissertação e soma. Ou por intensidade, ele pega o acumulado da intensidade de cada ODS e coloca para a gente, tanto por ano quanto por ODS. E você pode baixar tanto um quanto o outro. Por fim, nós temos um gráfico de radar. Esse gráfico de radar, ele é utilizado para exibir dados multivariados na forma de um polígono. Basicamente, ele é usado para comparar variáveis ou métricas, tá, em relação ao ponto central, o que facilita bastante a análise de desempenho, por exemplo, competência ou característica. E por fim, a tabela de validação. A tabela de validação é a contribuição que você vai dar para que o programa evolua. Por exemplo, você vai dar um duplo clique aqui e ele vai trazer todos os ODSs. E você pode clicar em concordo, não sei responder. O que significa isso? Significa que você
concorda com esse achado do algoritmo quanto à sua intensidade. Não precisa calcular essa intensidade, é só você concordar ou não concordar. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com um ODS que você tem a expectativa, e aí você vai colocar não concordo, ou seja, você está falando que aqui deveria ter esse ODS. Ou você pode virar e falar não sei responder. Bom, esse valor aqui eu estou em dúvida e eu não sei responder se ele está ou não dentro desse documento. E aí você dá OK. Feito isso, eu apresentei aqui o sistema para vocês. Ele já está disponível, vocês podem começar a utilizar. E se tiverem alguma dúvida, vão na página principal e lá vocês vão encontrar o contato nupes@gmail.com, que vocês podem colocar suas dúvidas, fazer perguntas e principalmente sugestões. Eu agradeço a todos, obrigado.